o que vocês viram? O que vocês têm visto? Todo mundo encontrou lá Atos capítulo 4, versículo do 1, a partir do versículo 1? Amém? Amém? Calma aí que ainda tem... A palavra do Senhor diz assim: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. Versículo 3. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciões e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiram entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem em nome de Jesus. 19. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não deixamos de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Amém? Eu já peguei esse texto aqui no ano passado, mas eu foquei um pouco em outra parte, e hoje eu queria focar um pouco no que Pedro e João viram. Porque o que eles viram foi tão marcante que eles facilmente enfrentam a oposição do sinédrio, eles enfrentam a perseguição, eles enfrentam a prisão e até mesmo a morte, porque eles não querem se calar diante daquilo que eles viram, como diz o versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, olhando essa ousadia deles, olhando a maneira como esses homens e mulheres viviam ali em Atos, o nosso coração se enche de alegria e de um desejo de viver de igual forma. Porque presta atenção, vocês se lembram que um pouquinho tempo atrás, vamos abrir lá em... Não precisa abrir lá não, eu só vou contar aqui para ser mais resumido. Mas lá em Marcos, capítulo 14, esses mesmos discípulos, eles têm uma ação completamente diferente, numa situação muito parecida. O que acontece? Quando a coisa fica feia, que Jesus é preso, o que acontece? Pedro, ele tenta cortar a orelha do soldado, ele corta a orelha do soldado, Jesus depois devolve ela ali. Mas quando Jesus fala, não, eu vou com eles, e Jesus é levado, os discípulos todos fogem. Cada um foge
para se salvar, para salvar suas próprias vidas. E não é como se eles não tivessem passado os últimos 3 anos da vida deles caminhando ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus, vendo Jesus realizar sinais, milagres, maravilhas. Não é como se eles não tivessem entendido de quem Jesus era. Quem Jesus era? Que ele era filho de Deus. Pedro já tinha falado isso, mas a Bíblia deixa claro que não foi por meio de carne, foi pelo Espírito, mas ele declarou que Jesus era o Cristo. Então eles tinham um entendimento que Jesus era o Messias. Mas quando a coisa ficou feia, todo mundo fugiu. Mas agora a gente leu no capítulo 4 de Atos, e a gente pode se perguntar o que aconteceu entre Marcos capítulo 14 e Atos capítulo 4, que transformou a vida e a realidade desses discípulos de forma que eles deixaram de fugir e passaram a enfrentar e a morrer, estar dispostos a morrer pelo Evangelho. E eu acredito que existem 4 coisas principais, 4 coisas chaves que aconteceram ali entre Marcos capítulo 14 e Atos capítulo 4, que transformaram os corações dos discípulos e deram a eles uma nova coragem de viver consumidos pelo Evangelho. E a primeira dessas coisas é a ressurreição de Jesus. Então, certamente isso foi algo que virou o mundo deles de cabeça para baixo. Porque por mais que Jesus tivesse falado várias vezes acerca da sua ressurreição, várias vezes ele deixou claro que ele ia morrer e que depois ele ressuscitaria, mas mesmo assim os discípulos não entendiam isso. Quando eles estavam caminhando para Jerusalém, Jesus conversa com eles e fala: eu vou morrer, eu vou precisar morrer, eu vou ressuscitar. E ele pede para os discípulos para que depois de 3 dias encontrassem ele na Galileia. Agora imagina que confuso isso para os discípulos. Jesus está falando que ele vai morrer, mas aí 3 dias depois da morte dele a gente tem que ir lá para Galileia encontrar ele. Então a Bíblia diz que os discípulos não entendiam o que ele falava e tinham medo de perguntar. E o que será que isso pode significar? Que ele vai morrer? Como que ele vai voltar? Mas talvez fosse algo muito difícil de entender para eles. Eles não entendiam, eles não sabiam o que isso queria dizer. E depois que eles viram Jesus ressurreto, glorioso, que eles viram ali, a Bíblia diz que Jesus passou 40 dias com eles depois da ressurreição, ensinando e gastando tempo com eles. Então esse tempo foi o que virou e transformou a mente daqueles discípulos, daqueles homens, porque eles viram o seu mestre, o seu amigo morrer numa cruz e de repente ele voltou dos mortos. E aí eles entenderam que Jesus havia vencido a morte, e daí eles entenderam e tudo fez sentido. Ver Jesus morto e ressurreto foi algo marcante até mesmo para os irmãos de Jesus, porque se a gente olhar lá os outros filhos de José, se a gente olhar lá mais para o começo do Evangelho, a gente percebe que os irmãos não acreditavam nele, que em alguns momentos os irmãos queriam até calar Jesus. Mas depois que Jesus ressuscitou, eles creram e eles passaram a exercer excelentes contribuições até no Novo Testamento. Quando a gente vê Tiago e Judas, eles não se declaram como irmãos de Jesus, mas como humildes servos de Jesus. Eles viram o irmão morrer e ressuscitar, e de repente eles entenderam que aquele ali não era o irmão deles, mas era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Durante aqueles 40 dias, ficou claro que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. E quando a gente está lendo Atos, que é o prólogo, o pós do Evangelho de Lucas, a gente está lendo algo que não foi escrito por nenhum místico, por nenhum homem misterioso. A gente está lendo o relato de um médico. E é interessante como no capítulo 1, ele vai dizendo, durante esse tempo, durante esses 40 dias, Jesus apresentou provas incontestáveis de que estava vivo. Quer dizer, não teve discussão.
Houve teorias, pessoas que tentaram explicar naturalmente a ressurreição de Jesus, dizendo que os discípulos tinham roubado o corpo, e várias outras teorias inventadas, só que nenhuma delas faz sentido. E nós hoje temos todos os relatos e vemos a disposição dos discípulos de morrer por esse evangelho. Só que até nos relatos bíblicos, eles já... A gente já tem uma vantagem ali, porque a gente já sabe que Cristo ressuscitou, a gente já sabe que Ele, quando a gente está lendo o Evangelho, a gente já sabe que Ele vai ressuscitar e que Ele vai trazer redenção. Mas os discípulos não sabiam disso, e isso muda tudo. E nesses 40 dias, um pouco mais de um mês, Jesus teve ali quase que uma conferência ali, um intensivão com os discípulos. Imagino que foi um tempo extraordinário, e nesse tempo a Bíblia diz que ele mostrou aos seus discípulos a lei de Moisés, os salmos e os profetas, e tudo aquilo que eles falavam sobre ele. Falavam a respeito desse momento em que Jesus estava trazendo a nova aliança, porque ao longo de 3 anos que eles caminharam junto com Jesus, e agora eu quero que você imagine, você caminhando com Jesus durante 3 anos, e de repente Jesus pega e fala assim: quando que você vai se converter? E foi mais ou menos isso que aconteceu ali. E daí eu imagino que os discípulos devem ter pensado assim: ué, mas eu já não era convertido, o que eu sou até agora? Mas por que Jesus disse isso? Porque ainda não havia chegado o tempo da nova aliança, o tempo da conversão deles, que eles iam entender realmente o mundo espiritual. Então Jesus ele já estava profetizando e preparando, profeticamente os seus discípulos para um novo tempo. Mas a partir da sua morte e ressurreição eles poderiam se converter e agora caminhar debaixo da nova aliança. Então ele mostrou para eles, com esse movimento que estava pautado nas Escrituras, a palavra de Deus, e eles entenderam isso. E daí a gente vai para o segundo ponto, que é a revelação das Escrituras. Até aquele momento, os discípulos conheciam as Escrituras, mas eles não entendiam as Escrituras. E eu acredito que esse foi o segundo evento marcante entre Marcos capítulo 14 e Atos 4. Porque durante esse um mês e pouco ali, durante esses 40 dias, eles viram como isso já estava previamente anunciado. Eles puderam entender aquilo que eles liam há tanto tempo. E ninguém menos que o próprio Mestre explicou para eles. O Verbo que se fez carne estava ali, em toda a sua glória, para ensinar e para explicar o que era cada coisa escrita. E a palavra de Deus, ela é pauta desse movimento. E hoje nós temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo. Então nós já temos a revelação da palavra, para a gente entender a palavra, basta a gente buscar. E o terceiro, a grande comissão e a autoridade de Jesus, Mateus 28, versículo 16 ao 20, a gente vê Jesus reunindo os discípulos e dizendo o seguinte: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar tudo o que vos ordenei. Então é com toda a autoridade dos céus e na terra que Jesus transmite essa missão para os seus filhos, para os seus discípulos, essa incumbência para os discípulos. Então, se você vê ali o portanto, ela é uma conjugação que está conectando, ela está conectando a ideia de que Jesus tem toda a autoridade com a próxima ideia que vem na sequência. E qual que é a próxima ideia? O id. E essa foi a maior missão que Jesus poderia ter deixado. Ele olhou e ele falou assim: olha, eu criei o mundo, eu tenho autoridade sobre o universo, eu tenho autoridade sobre a criação, e eu estou entregando essa autoridade para vocês, para que vocês vão e façam isso. Presta atenção, ele não deixa opcional, ele manda, é um mandamento: vão e façam discípulos. E tem muita gente que trata a comissão como uma sugestão. Ah, que legal, Jesus mandou eu
fazer discípulo. Legalzinho, né? Não é uma sugestão, é uma incumbência da igreja. Então, quando Pedro e João eles estão lá diante dos sacerdotes, e os sacerdotes estão ameaçando eles, dizendo que vão jogar eles na prisão, talvez torturá-los, talvez matá-los, se eles continuarem falando de Jesus, eles olham para aqueles homens e eles olham, de um lado tem esses homens, do outro lado tem Deus. Que lado que eu vou obedecer? Então eles têm um mandamento de não parar, eles têm um mandamento, então eles escolhem obedecer a Deus, e eles falam, podem me prender, porque eu não vou parar, eu não posso parar. E essa autoridade foi o que marcou o nascimento da igreja e a disposição dos discípulos para pregar o evangelho. E o quarto ponto, o batismo do Espírito Santo. E é uma boa notícia essa, porque Jesus, ele comissionou seus discípulos, ele deu uma ordem para os discípulos irem até os confins da terra, mas ele advertiu que eles não saíssem de Jerusalém sem antes serem cheios do Espírito Santo. Porque ao cumprir as boas novas e ir até os confins da terra, nós não vamos desacompanhados. Nós temos o próprio Deus morando dentro de cada um de nós, e isso é o que muda, vira o jogo e muda a história. É isso que fez com que a gente chegasse até aqui, que a igreja existisse até aqui. A palavra de Deus diz que não existe homem nascido da mulher maior que João Batista, mas o menor dos homens, nascido no Espírito Santo, é maior do que ele. Porque agora eu tenho o próprio Deus habitando dentro de mim. E os sinais e maravilhas que acontecem, eles acontecem acompanhando a pregação do Evangelho. Eles não são consequências da minha força, da minha inteligência ou do meu próprio braço, mas porque o Espírito Santo está realizando sinais e maravilhas. E isso me incentiva, isso é quase um patrocínio de Deus para que a gente possa cumprir, ser uma testemunha eficaz do Evangelho. Não é só curar enfermos, não é só libertar os oprimidos, mas é me tornar um marido melhor, é me tornar um amigo melhor, um funcionário melhor, um pai melhor, de acordo com a santidade do meu Pai. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de mim, me conduzindo, me direcionando, me lembrando dos mandamentos e dos decretos de Deus, e me ensinando todas as coisas. Com isso, a gente pode observar a passagem que nós lemos lá em Atos 4, que diz que naquele momento, quando questionado, Pedro falava cheio de ousadia, como alguém cheio do Espírito Santo. E isso é fantástico. Eles estavam ali dispostos a viver pelo Evangelho, a morrer pelo Evangelho. E agora a gente olha para essas 4 coisas que são disponíveis para a gente hoje, e como que a gente não está vivendo da mesma forma? Quantos aqui creem que Jesus ele morreu e ressuscitou? Amém. Quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Quantos aqui creem que Jesus nos comissionou como discípulos para ir até os confins da terra e fazer mais discípulos? Amém. E quantos aqui creem que se ainda não foi, caso queira, você ainda pode ser cheio do Espírito Santo? Amém. Então a gente já tem tudo que Pedro e João tinham. Tudo que eles tinham para entregar a vida pelo Evangelho, para viver como alguém consumido pelas boas novas do Evangelho do Reino. E eu pergunto para vocês, como é que a gente pode ter essas 4 coisas e querer viver normalmente? Seguir uma vida normal, como se nada disso tivesse acontecido, como se a gente nem conhecesse Jesus?
Uma coisa que é muito interessante a gente pensar, e quando a gente para conversar com não cristãos, eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência de perguntar para alguém que seja espírita, alguém que seja budista, perguntar o que eles acham de Cristo. E muitas vezes as pessoas falam, não, porque Jesus foi um homem sábio que viveu. Eu acredito que Jesus existiu e que ele era um profeta. Os próprios judeus dizem isso. Mas se a gente pensar nisso, existem apenas 3 opções. Ou Jesus estava mentindo e ele sabia que ele não era o Filho de Deus e ele falava isso para enganar as pessoas. Ou Jesus era um maluco que achava que era o Filho de Deus e que conseguiu convencer algumas pessoas ali. Ou Jesus era realmente o Filho de Deus. E nós sabemos qual dessas 3 é a verdade, amém? Mas o fato é que não tem como a gente achar que Jesus era um grande mestre, um grande profeta, um grande professor, e rejeitar tudo aquilo que ele dizia. A gente falar, não, porque eu leio a Bíblia para aprender mais sobre Jesus, mas a gente rejeitar qual é a mensagem que ele está dizendo. E qual é a mensagem? Ele é o Cristo. Essa é a essência da verdade, ele é o Filho de Deus. E se a pregação de Jesus é verdade, isso muda completamente a maneira como cada um de nós deve viver a nossa vida. Porque se Jesus é o Senhor, eu não posso acordar e viver um dia cotidiano e depois voltar a dormir como se isso não fosse uma realidade. Porque se essa é a realidade, então a minha vida ela precisa ser ajustada a partir dessa mensagem, de forma radical, de forma que transforme o mundo. Então os discípulos, depois de tudo isso, começaram a caminhar em obediência, no caminho de obediência. E a gente precisa entender, quantos aqui já ouviram falar das 5 linguagens do amor? A gente precisa entender que essa é a linguagem do amor de Jesus, a obediência. E a Bíblia deixa claro em João capítulo 14, versículo 21. Ele diz assim, estes são os que me amam, aqueles que obedecem o que eu digo. Ou seja, Jesus deixa claro que essa é a forma... Essa é a linguagem de amor dele, a obediência. E quando alguém torna claro a sua linguagem do amor, e para aqueles que não conhecem as 5 linguagens do amor, é uma teoria de que cada pessoa ela consegue visualizar e entender e receber melhor o amor de formas diferentes. Daí o autor ele classifica em 5 linguagens. Então, tem a linguagem de presentes, então existem algumas pessoas que se sentem mais amadas quando recebem presente. Tem a linguagem de palavras de afirmação, e a pessoa se sente mais amada quando ela é afirmada verbalmente. Tem tempo de qualidade, que a pessoa ela gosta de passar tempo com a outra para se sentir amado. E quando a gente sabe qual é a linguagem de amor da outra pessoa, a gente procura fazer coisas que ela se sinta amada daquela forma, não é? Mas por que Jesus é diferente? Jesus ele deixa claro, e muitas vezes a gente fica declarando, Jesus, eu te amo, mas nada diz mais eu te amo do que se dispor a obedecer ao mestre, amém? Porque quando você leva uma vida de obediência, você pode gritar no culto, Jesus, eu te amo, e Jesus fala, eu estou vendo, porque a linguagem de amor é obediência. E os discípulos de Jesus, eles andavam com ele, e eles entenderam isso, e eles falam, a gente, pode matar a gente, pode prender a gente, mas a gente vai continuar falando, porque a gente vai obedecer o nosso mestre. Então eles falam que jamais vão se calar acerca do que eles viram e ouviram, e é interessante porque a gente menospreza tanto o poder da obediência. As pessoas dizem, mas eu não sei o que Deus quer que eu faça, Deus ainda não revelou para mim qual é o meu chamado. E a pessoa fica esperando uma revelação extraordinária de qual é o propósito de vida dela, mas talvez Deus ainda está te preparando para isso. E se Ele ainda não te deu, se Ele ainda não te falou o propósito, você já tem um mandamento para seguir. Porque lembra que todo mundo recebeu um mandamento? Todo mundo recebeu o mandamento de
Pode falar, gente. E de pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, até os confins da terra. Esse foi um mandamento que todo mundo foi ordenado, todo mundo recebeu. Mas aí a gente só quer obedecer esse mandamento depois de receber o chamado. O chamado é aonde Deus quer te usar. Mas Ele vai te usar para fazer o quê? Discípulos. Então o onde, talvez você tenha sido chamado para estar no mercado de trabalho como empresário, igual a Paula. Ou talvez você tenha sido chamado para ser juiz, igual a Janice. Ou professora, ou qualquer outra profissão. Esse é o seu chamado. Mas você foi chamado para estar lá fazendo o quê? Discípulos. Então não importa se você vai como advogado, como médico, como professor, como empresário, como... A sua ordem é: faça discípulos. E então a gente precisa entender a diferença do chamado e do mandamento. Então, por exemplo, evangelizar é um chamado ou é um mandamento? Um mandamento. Mas agora existe o chamado de evangelista. E qual que é a diferença, pastor? Porque o evangelista, ele é aquela pessoa que ele já vai ter um dom para fazer aquilo ali. Sabe aquela pessoa, não sei quantos aqui já tiveram essa experiência de estar andando com alguém e de repente do nada a pessoa começar a falar de Jesus para alguém que ela nunca viu na vida? Esse é o evangelista, ele tem um chamado para ser daquela forma. Agora quer dizer que eu tenho que ficar carregando o evangelista comigo para tudo quanto é lugar? Não. Porque eu preciso evangelizar também da minha forma. O evangelista é aquele que ele é chamado para fazer isso. Então ele vai fazer só isso. Eu sou chamado para fazer outra coisa. Então eu vou evangelizar cumprindo o meu chamado. Então eu posso ter sido chamado, no meu caso, por exemplo, eu não fui chamado para evangelista, eu fui chamado para pastor. Mas ainda assim eu preciso evangelizar. E existe essa distinção. E o chamado, ele é específico. Mas o mandamento, ele é geral. Então a grande comissão é um mandamento. O ID é um mandamento. E não importa onde você está, não importa o seu lugar na sociedade, o que você faz no trabalho ou o que você faz na faculdade, se você disse sim para Jesus, a grande comissão, ela é a sua obra principal. A sua missão principal de vida. E isso se resume em conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E a gente precisa entender que isso é uma coisa contínua. Não somente um privilégio, mas uma responsabilidade nossa. Continuar fazendo Cristo conhecido. No ano de 304, para ser mais específico, no dia 21 de janeiro de 304, uma menina, uma jovem, chamada Inês, de 12 anos, ela foi escolhida aleatoriamente para prestar sacrifício a Minerva, que é uma deusa da mitologia romana. E ela falou assim: olha, eu sigo a Jesus. E o imperador falou: não, isso é contra a nossa lei, então você vai morrer. E um outro jovem ficou desesperado e falou: ó, Inês, não joga a sua vida fora, não vai contra a lei, deixa eu pedir a sua mão em casamento, e daí eu te dou uma saída, porque você pode se casar comigo, fazer parte de uma família nobre, e daí você vai ter tudo de bom e do melhor, tudo de bom que a terra tem para oferecer, e ainda vai ser salva do sacrifício, né, da morte, mas não joga a sua vida fora por causa de Jesus. E ela, com 12 anos, sabe qual foi a resposta da Inês? Eu já tenho um noivo
e ele me amou primeiro, como eu poderia não amá-lo de volta? E ela foi decapitada com 12 anos de idade. E aí eu olho para as desculpas que a gente tem dado. Eu olho para o caminho do Evangelho que foi pavimentado com sangue de homens e mulheres, de amigos de Jesus que se dispuseram a obedecer. E eu não consigo entender como que hoje a nossa geração está assim. Como que a gente perdeu essa paixão? As pessoas estavam dispostas a morrer por esse Evangelho, e eu olho para a minha geração e até para as gerações que já passaram, recentes, e eu não encontro ninguém disposto a viver por esse Evangelho, quanto mais morrer. A gente não enfrenta perseguição de espada, a gente não enfrenta o máximo que a gente vai enfrentar é um preconceito aqui e ali, e ainda assim é uma coisa é mais no sentido de tirar sarro, de fazer piada, do que realmente um preconceito. Mas mesmo assim, a gente continua abaixando a cabeça, a gente continua negando a Jesus. E ai daqueles que chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que Ele diz. Porque só existe um caminho, o caminho da obediência. E a gente precisa entender que é a nossa responsabilidade continuar transmitindo o Evangelho do Rei. A mensagem do Rei. Porque um dia alguém pregou para você. Um dia alguém falou de Jesus para você. E algum dia alguém falou de Jesus para essa pessoa. E outra pessoa falou de Jesus para outra pessoa, e até chegar em você. E a gente precisa entender que é a nossa responsabilidade continuar transmitindo o Evangelho. Porque eu tenho certeza que algum dia alguém falou de Jesus para você, amém? Algum dia alguém te convidou para vir na igreja, amém? Ou alguém chamou a sua família para tomar café e falou de Jesus. Ou te chamaram para uma célula, para um culto. Mas alguém falou de Jesus para você. Talvez porque anos antes um fazendeiro vendeu tudo que ele tinha nos Estados Unidos e ele veio para o Brasil em 1956 com a sua família, sem conhecer nada, para viver e pregar o Evangelho. Porque o Brasil ainda não conhecia o Evangelho. Talvez porque anos antes outra família decidiu que ia jogar boliche e falar um pouquinho sobre as boas novas, e evangelizou a família desse moço. Mas talvez porque anos mais cedo, outra família se mudou para os Estados Unidos, vindo da Inglaterra, para desbravar um mundo novo. E antes deles, quando eles foram visitar os vizinhos com uma torta de maçã, eles levaram as boas novas do Evangelho. Talvez porque anos antes existia um carinha lá na Inglaterra que ele estava tendo o pior dia da vida dele. E ele decidiu ir num bar, afogar as mágoas dele, quando ele encontrou um jovenzinho, cabeludinho, chamado John Wesley, que falou de um Jesus para ele e mudou a vida dele. E o próprio John Wesley, antes, mais cedo, quando ele estava num navio, e o navio estava passando por uma tempestade em alto mar, e de repente ele se viu desesperado, porque ele ia morrer, e de repente ele olha para o lado, e tem um grupo de moravianos cantando e rindo e glorificando o nome de Deus. E daí, depois ele chega para eles e fala assim: como que vocês podem ficar tão alegres, sendo que a gente está para morrer, mesmo na face da morte? E eles respondem: a gente tem Jesus, e para a gente viver é Cristo e morrer é lucro. Eles estavam tão firmes em Jesus que o próprio John Wesley, que nasceu dentro da igreja, filho de pastor, neto de pastor, que cresceu dentro da igreja, que nessa época já tinha feito teologia, já estava voltando, essa viagem de barco, ele estava voltando de uma experiência missionária que ele teve, ele olhou e falou: eu não sou crente. E ele começou a se reunir com os moravianos, e de repente
o coração dele se aqueceu e através dele toda a Inglaterra foi transformada. Mas isso porque anos mais cedo, anos antes, os moravianos foram recebidos, quando eles eram refugiados, eles foram recebidos por um conde alemão chamado Zinzendorf, que viu um monte de refugiado sem teto, sem ter para onde ir, quase morrendo de fome, e ofereceu as suas propriedades para que eles pudessem viver lá. E um dia ele sentou com as crianças e falou sobre Jesus e assistiu a elas serem cheias do Espírito Santo. Porque antes disso, mais cedo, lá na Alemanha, alguém bateu na porta de outra pessoa e falou: olha, tem um livro que eles acabaram de traduzir, que fala de um tal de Jesus e conta um evangelho sobre esse cara, e ele morreu e ressuscitou por mim e por você. E anos mais cedo, uma família que mudou da Itália para a Alemanha, devoto católica de muitos anos, porque um pouquinho mais cedo, um cara chamado Paulo, que vinha lá de Tarso, pregando para cima e para baixo, falou sobre esse Jesus. E antes disso, Paulo, ele ouviu falar de Jesus, porque um cara chamado Estevão, assim como outros apóstolos, que diziam que tinham conhecido a Jesus, falou sobre ele. Vocês entendem como existe todo um caminho? Antes disso, Pedro e João estavam lá no Sinédrio, falando sobre Jesus, sendo ameaçado de morte, de prisão. Existe um caminho direto de Pedro e João até a gente hoje. Mas daqui para frente a responsabilidade é minha e sua. Como que a gente vai continuar essa tarefa? Nós temos uma missão principal, mas a gente faz isso como um corpo. E a estratégia que Jesus deu para a igreja é algo brilhante. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzindo amadurecimento, chegando à completa medida e estatura de Cristo. E eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e repete comigo: preparar o povo santo para realizar a sua obra. Então grava isso, a gente recebe o chamado, a gente recebeu essa missão para preparar o povo santo para realizar a obra. Então sim, existem chamados ministeriais, existem chamados específicos, mas todos eles é para cumprir o mandamento que a igreja precisa cumprir. Então, quem é o povo santo? Somos nós. E a gente precisa entender que o pastor, ele não só pastoreia, mas ele ensina o povo a pastorear. O mestre, ele não só dá aula, mas ele ensina as pessoas a ensinarem. O evangelista, ele não só evangeliza, mas ele ensina a evangelizar. Mas por que isso? E a gente tem um problema muito grande nisso, e o problema é que tem muita gente que quer uma grande carreira no evangelho, mas não quer ter o trabalho de fazer. A pessoa, ela quer ter um grande ministério, mas ela não quer colocar a mão na massa. E ela não entende que a gente está só tocando o negócio, mas o negócio é do Pai. Quando lá o texto que a gente tem lido os últimos domingos, 1 Coríntios, capítulo 12, 18 a 28, diz assim: o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde queria. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas não há divisão no corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção.
Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira que concedeu mais honras às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras se alegram com ela. Juntos, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte dele. Então, temos esse contexto. Nós somos um corpo e o olho não tem nada a ver com o joelho. Não adianta ficar olhando para o outro e ficar achando que o chamado do outro é melhor que o seu. Porque eu queria fazer isso. O que Paulo está ensinando aqui? Jesus estabeleceu para a igreja ministérios, funções, chamados. E a gente precisa entender que chamado é diferente de mandamento. Tá, pastor, aonde que está querendo chegar? A gente precisa entender que essa diferença é muito importante. Por quê? Porque aqui dentro da igreja a gente vai exercer o nosso chamado, os que são pastores, mestres, apóstolos, evangelistas. E a gente vai o quê? Preparar o povo para cumprir a obra. Mas não adianta você ficar dependendo dessas pessoas para tudo. Porque como eu falei, não dá para você levar o evangelista com você em todos os lugares. Porque eu como pastor, ou evangelista, ou mestre, ele não vai estar com você lá no seu trabalho, ele não vai estar com você na sua faculdade, ele não vai estar com você na sua casa. Quem vai estar lá é você, quem tem que cumprir o mandamento lá é você. Então, Paulo está ensinando que nós temos vários dons, e aqui com certeza todo mundo tem pelo menos um. Talvez você não saiba qual é, mas a gente pode orar e pedir a ajuda de Deus. E a gente precisa entender que esses dons são presentes dados para o cumprimento de uma tarefa. E qual é essa tarefa? Evangelizar. Ô louco, gente, eu tô falando isso daqui já faz o quê? Uma meia hora quase aqui. Mas então, a grande comissão ela não é opcional. Ela não é algo que, não, hoje eu não estou afim. Não, eu não sei meu dom, então eu não vou fazer ainda. Você não precisa saber qual é o seu dom, qual é o seu chamado para cumprir o mandamento. E como que eu descubro isso? Servindo, obedecendo, se colocando para ajudar nas áreas que são necessárias. Então a grande comissão ela não pode ser obedecida de forma instantânea. Eu não sei se faz sentido, mas eu vou tentar explicar. Ela exige estágios e pessoas diferentes. Por quê? Porque eu sou chamado para uma coisa, a Clarice é para outra coisa, a Janice para outra. Então como que a gente vai cumprir e vai estabelecer o reino de Deus na terra? Juntos, como um corpo. Porque eu tenho uma função, a Janice tem outra, a Clarice tem outra. Assim como o Valdir tem outra, e todo mundo aqui tem a sua função que precisa ser exercida. E agora sim o texto que a gente tem lido nos últimos cultos, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 8 diz assim. Paulo, ele está falando ali, e ele fala que alguns escolheram, falam que eles são discípulos de Apolo, e outros falam que são discípulos de Paulo, e isso está gerando contenda dentro da igreja, e briga. E daí ele fala assim, eu plantei e Apolo regou, mas quem faz crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim quem faz crescer. Porque quem planta e quem rega trabalha para o mesmo fim, e ambos serão recompensados pelo seu trabalho. Então não é sobre quem planta, não é sobre quem rega, mas é sobre quem faz crescer. Não é sobre quem evangelizou, ou quem consolidou aquela vida, ou quem treinou ela para evangelizar. Não é sobre quem caminha com ela. É sobre o centro das nossas vidas, é sobre Deus. Porque nós somos um time. Se eu planto, se outro rega, se outro evangeliza, se outro consolida, se outro edifica, nós estamos trabalhando por um bem comum, por um objetivo único. A gente não pode ficar se comparando, porque nós nos complementamos. E cada um será recompensado
pela parte que fez, trabalhando como um time. Então, às vezes, alguém chega em você e fala assim: Paula, você pode ajudar na porta no próximo domingo a recepcionar as pessoas? E daí a Paula fala assim: eu preferia muito mais estar cantando no louvor junto com a Erika e com o seu Valdir. E daí, às vezes, a gente fica criando essas coisas na nossa cabeça, mas quantos aqui já chegaram na igreja e foram impactados pela recepção? Ninguém, gente. O que é isso? Só a Rose levantou a mão. A gente precisa melhorar a recepção da nossa igreja, então. Vamos fazer isso já. Mas muitas vezes a pessoa que está na porta, o visitante, ele vai lembrar mais da pessoa que estava na porta recebendo ele do que quem era o pregador da noite. Porque faz toda a diferença isso. Por quê? Porque cada um tem que exercer aquilo que foi chamado. Quantos aqui foram evangelizados e aceitaram a Jesus por causa de algum amigo ou de algum familiar? Amém? Então, praticamente todo mundo aqui. Então não adianta pensar que somente pregador de internet ou que o evangelista vai fazer esse trabalho. Porque a vida do corpo de Cristo, ela está no corpo de Cristo. Então os dedos alcançam lugares aonde o ombro nunca vai conseguir alcançar. Mas o ombro consegue direcionar de uma forma que o dedo sozinho não consegue. E às vezes a gente vive alheio a essa realidade da missão principal, do mandamento principal. Eu não sou professor, eu não sou advogado, eu não sou comerciante, eu não sou mais aluno de faculdade, eu sou pastor hoje. Então, mas em primeiro lugar, eu preciso entender que eu sou discípulo. E esses são os lugares aonde eu obedeço. Então, se eu sou comerciante, se eu sou empresário, se eu sou professor, seja lá qual for a minha função, ali é onde eu vou obedecer. E tudo que eu faço, eu considero menor diante do privilégio de Jesus Cristo. E esse é o tempo da gente despertar. A gente não pode ficar dormindo na luz quando a gente tem uma missão tão importante para passar adiante. Quando nós temos a responsabilidade de entregar as boas novas de vida e salvação adiante. Então a gente precisa viver com a disposição para sermos discípulos de Jesus e andarmos junto com Cristo. Porque às vezes a gente quer o protagonismo e o estrelismo para nós, mas tudo pertence a Ele, porque a jornada é de Cristo e a gente é coparticipante. Não é sobre aparecer, é sobre servir. E a gente precisa confiar no Mestre e simplesmente entregar as nossas vidas em prol do Evangelho, porque uma vez Jesus ele deixou 12 discípulos, a maioria deles iletrados, pescadores, jovens, mas discípulos que realmente amavam e estavam dispostos a obedecer. E olha só tudo que aconteceu até aqui. Então, como discípulos de Jesus, nós precisamos nos levantar e imagina o que pode acontecer com o Paço de Torres, com Torres e com todo o nosso redor. Então eu queria te convidar a se colocar em pé nesse momento. Eu não sei como tem sido a sua caminhada com Deus. Eu não sei se você tem plena ciência do seu chamado. Eu não sei se você tem cumprido o ID. Mas que nessa noite você possa voltar os seus olhos para Deus. Que nessa noite você possa entregar o seu coração para que o Espírito Santo possa transformá-lo. Que a ressurreição de Cristo, que a revelação da palavra, a autoridade no nome de Jesus, a missão do ID e a presença do Espírito Santo possa encher a sua vida nesse momento e se concretizar no seu coração, de forma que a gente possa entender
que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que nós possamos realmente entender que aonde quer que nós estejamos, a nossa missão é ir fazer discípulos, é batizar as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, falar das boas novas do Evangelho para as pessoas. Seja na faculdade, seja em casa, seja na loja, seja no hospital, seja onde quer que você esteja. A sua missão principal é fazer discípulos. John Wesley, quando ele orava e ele escrevia suas orações no seu diário, ele dizia: Senhor, me dê 100 homens que não temam nada além de Ti, e eu vou transformar esse país. E realmente, John Wesley ele é estudado pelos historiadores como alguém que transformou a Inglaterra, e eles olham isso de forma, não como alguém que evangelizou e que fez a igreja crescer e que gerou um avivamento, mas como alguém que realmente transformou a realidade daquele país. Alguém que lutou contra a escravidão, alguém que lutou contra o alcoolismo, alguém que lutou a favor dos trabalhadores que estavam morrendo dentro das minas, alguém que lutou para que o evangelho fosse pregado fora das igrejas também, para que as mulheres tivessem direito de falar dentro da igreja. E hoje ele é conhecido não só pelos cristãos, não só pela igreja que ele ajudou a criar, mas ele é conhecido lá fora, porque ele transformou um país. Então que a nossa oração seja: Senhor, que eu seja um desses homens, uma dessas mulheres, que não temam nada além de Ti, porque nós vamos transformar essas cidades, porque nós vamos transformar as nossas realidades. Que nós possamos ser essa mudança que a gente tanto tem clamado. Que Deus possa fazer através de mim e de você a transformação que a gente tanto tem pedido. Senhor, nós nos colocamos na Sua presença nesse momento. Pai, primeiramente agradecendo, Senhor. Agradecendo porque nós não merecemos nada do Seu amor. Mas o Senhor nos amou primeiro, Pai. E como nós não vamos amá-lo de volta? Senhor, nos dê esse temor, Pai, de entender, Senhor, que nós precisamos ser filhos obedientes. Que a Sua palavra, Pai, é lei nos nossos corações. Que nós possamos entender, Pai, que onde quer que nós estejamos, a nossa missão principal é ir fazer discípulos, é evangelizar, é falar do Seu amor e da redenção que vem através do Seu nome. Senhor, nós queremos transformar essas cidades. Nós queremos transformar Torres e Passo de Torres. Senhor, nós queremos transformar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós queremos transformar o Brasil, Senhor. Porque nós cremos, Pai, que o Senhor é soberano sobre tudo. Então usa as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos abalar o inferno. Usa as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos levar cura, transformação, libertação e salvação. Usa as nossas vidas, Senhor, para levar o Seu amor. E que nós sejamos conhecidos, Pai, e reconhecidos como filhos por causa desse amor. Encha-nos, Pai, com o Espírito Santo. Revela, Pai, os Seus dons para cada um de nós. Pai, nos dê entendimento da palavra, entendimento da autoridade que há no nome de Jesus. E que a ressurreição de Jesus possa ser algo realmente sólido dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus, oramos. Amém.